Amados irmãos, desde o capítulo 9, nós estamos aprendendo sobre o plano de Deus para a salvação de Israel. No capítulo 9, foi dito sobre a incredulidade de Israel. Desde o início, Paulo vem frisando que os israelitas, os judeus, rejeitaram o evangelho, rejeitaram a justiça de Deus em Jesus Cristo. Por que Paulo disse isso? Porque eles estavam procurando a justiça de Deus na lei de Moisés. E então no capítulo 10, Paulo, depois de ter frisado sobre os privilégios de Israel e ter dito que dentro da nação de Israel existe aquele que crê em Jesus Cristo e que este é o verdadeiro israelita, no capítulo 10, o apóstolo Paulo fala sobre a justiça de Deus. Ele diz que Deus não é injusto por salvar a uns e outros não. E ele diz que esse mesmo Deus tem para si vasos de ira e vasos de misericórdia. Talvez os judeus tivessem ficado impactados com essa palavra de Paulo. Imaginem alguém acostumado à observância da lei, à guarda do sábado, à circuncisão, que se apegava à sua linhagem, aos seus antecedentes, o seu patriotismo, sua etnia, e agora eles escutam de um judeu convertido ao cristianismo dizendo: aqueles que não eram judeus foram circuncidados no coração, e vocês que são judeus, que são circuncidados na carne, não creram em Jesus, portanto, vocês estão debaixo da ira de Deus. É possível que naquela comunidade de judeus que existia em Roma, muitos questionassem Paulo. Onde ficam então as promessas de Deus para Israel? Nós não somos um povo a quem Deus chamou? Não foi Deus quem fez promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó? Não foi Deus quem levantou Moisés para libertar os nossos antepassados da escravidão do Egito? Não foi Deus que nos deu a lei, que nos deu a arca, que fez conosco uma aliança? Como ficam então as promessas de Deus? Quer dizer que todo mundo vai para o inferno? Quer dizer que nenhum judeu é salvo? Quer dizer então que as promessas de Deus para a nação de Israel tenha falhado? E aqui no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre o futuro de Israel. Eu disse na semana passada que nós não podemos nos apegar aos ensinos judaicos. Os cristãos não têm necessidade alguma de usar quipá, filactério, de tocar um chofar, de se apegar à arca da aliança, de ter na igreja um candelabro. Nada disso há necessidade. Não precisa guardar o sábado, muito menos pensar em fazer uma circuncisão ou qualquer tipo de sacrifício. Porque todas essas coisas dizem respeito à nação de Israel, diz respeito ao povo judeu. Nós somos brasileiros e, no contexto bíblico, gentios que foram alcançados pela graça de Deus. Por mais que você faça tudo o que os judeus fazem, você nunca será um judeu, porque um judeu vem da linhagem, você teria que ter nascido da linhagem judaica. E nós, pelo menos até onde eu saiba, nenhum aqui vem das tribos de Israel. Mas e eles? Será que eles serão salvos? Essa é a resposta de Paulo no capítulo 11 sobre esse tipo de pergunta. Qual é então o plano de Deus para a nação de Israel? E como ele faz isso, irmãos? Primeiro, o apóstolo Paulo introduz um novo conceito. Ele diz assim: a nação de Israel tem dentro dela os remanescentes. A promessa que Deus fez, Ele não fez para a nação, para a pátria, para a etnia, mas Ele fez para os verdadeiros israelitas. E quem são os verdadeiros israelitas? Paulo disse: aqueles que creram em Jesus Cristo. Aqueles que desde o Antigo Testamento buscaram a justiça de Deus, não na observância da lei, mas na crença de que a promessa de Deus haveria de se cumprir. Qual é a promessa de Deus? Que Ele enviaria o Messias. Então,
Os verdadeiros israelitas são esses que creem na promessa de Deus. Vejam, Paulo vai então provar aos judeus que Deus não rejeitou a nação de Israel. E ele já apresenta, nos primeiros versículos, algumas razões. A primeira razão, Paulo diz no verso 1, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo. Por quê? Paulo responde no verso 1, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ora, se o próprio apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta, é um judeu convertido ao cristianismo, Paulo está dizendo, a partir desse princípio vocês já podem ver que Deus está salvando os judeus, porque eu sou um judeu. E para que não ficasse dúvidas alguma, ele disse assim, eu sou descendente da tribo de Benjamim, que era a tribo que permaneceu fiel ao lado da tribo de Judá, quando houve a divisão dos reinos, norte e sul, 10 de um lado e 2 tribos, Judá e Benjamim, do lado sul, onde Deus preservou os verdadeiros remanescentes. Então Paulo começa dizendo, eu sou judeu e Deus me salvou. Então a promessa de Deus está se cumprindo sobre Israel. A segunda razão de Paulo está contida em 1 Reis capítulo 19. Ele cita um contexto histórico para provar para os judeus que mesmo quando o povo, quase que na sua totalidade, abandona a fé, Deus preserva os verdadeiros crentes. E ele então cita, do verso 2 ao 4, aquele momento em que Elias é confortado por Deus quando está sendo perseguido por Jezabel. E ele diz assim, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, a Escritura do Antigo Testamento, todo judeu sabia. O que ela diz? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Então Paulo diz para os judeus assim, lembra lá no Antigo Testamento, quando Jezabel, esposa do rei Acabe, introduziu a adoração a Baal na nação de Israel, toda a nação se voltou para Baal. Elias, que era o perturbador de Israel, que era o homem que pregava contra os reis, que foi perseguido por Acabe, houve um momento que Elias pensou que só ele era fiel a Deus. E quando ele disse para Deus que só ele estava permanecendo fiel, que todos haviam adorado a Baal, Deus disse assim para ele, não, Elias, há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Às vezes a gente olha para a realidade à nossa volta e a gente pensa assim, cadê os crentes? O que aconteceu com esse povo? O povo está tão frio, tão desanimado, tão distante de Deus. Será que só eu permaneço fiel? Será que só eu estou zelando pelas Escrituras? A resposta de Deus para nós é exatamente essa, não. Existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, sempre haverá os remanescentes, a igreja de Deus que permanece fiel. Essa é uma resposta de Paulo. Olha, desde o Antigo Testamento, Deus mantém o seu povo. A terceira razão dele está no verso 5. Assim, pois, também agora neste tempo. Tem um jeito mais óbvio de dizer alguma coisa? Olha quantas afirmações em sequência. Assim, pois, também agora neste tempo. Ficou um resto, uma quantidade, um pequeno grupo. Paulo está dizendo que neste tempo, se referindo ao seu tempo, haviam vários judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Um relato que a gente pode lembrar aqui é a pregação de Pedro. Mais de 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Então, mesmo que aqueles judeus estivessem rejeitando o evangelho, haviam outros que creram em Jesus Cristo como seu Salvador, que entenderam que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Vejam que 3 razões Paulo já apresentou para Israel, dizendo, olha, a promessa de Deus está se cumprindo. Vocês é que não estão percebendo. Neste tempo ainda ficou um resto.
e ele termina o verso 5 dizendo, segundo a eleição da graça. E aqui há dois conceitos, eleição e graça de Deus. Ninguém era salvo por observar a lei e ninguém era salvo porque queria. A salvação vinha por eleição e a salvação vinha pela graça de Deus, portanto, não era resultado das obras. E aí no verso 6 ele diz, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. A gente tem que ficar muito atento ao pensamento de Paulo. Paulo é um grande pensador, Paulo é um grande pregador, Paulo é um grande teólogo. Se você não acompanhar o pensamento dele, você não entende o que ele está dizendo. E ele está dizendo aqui para os judeus, se é eleição pela graça, não é pela lei. Porque se fosse pela lei, seria por obras. Se é por obras, não é pela graça. Se não graça, já não é graça. Paulo fala de um jeito cheio de graça, mas se a gente não entender, perde a graça. Vejam, meus irmãos, ele dá a ênfase, e aí ele vai dizer, no verso 7, porque o que Israel buscava, ele não alcançou. E aí você pergunta, o que é que Israel buscava? Israel buscava a justiça de Deus pelas obras. Então, eles queriam observar a lei, queriam praticar os rituais, guardar o sábado para serem salvos. A observância da lei. E eles não alcançaram, porque ninguém alcança a justiça de Deus pelas obras. Aí no verso 7, mas os eleitos o alcançaram. E os outros? Paulo diz, foram endurecidos. Aqueles judeus que foram eleitos pela onisciência de Deus na eternidade, no supremo concílio da Trindade, esses passaram a crer. Os que não creram em Jesus foram endurecidos. Quer dizer que Deus foi lá e endureceu o coração? Não. O coração deles foi entregue, como no capítulo 1, às suas próprias paixões. Então Deus é o autor da eleição, mas não é o autor da condenação nesse sentido, porque nós somos condenados por causa do pecado, salvos pela graça, condenados pelas obras praticadas em Adão, lá no jardim do Éden. Aí ele diz, no verso 8 ao verso 10, ele vai citar Isaías 29, 10 e o Salmo 69, 22 e 23. É muito difícil entender essa passagem. Os judeus poderiam questionar Paulo, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Como é que Deus vai endurecer o nosso coração? Por que isso está acontecendo com a nação de Israel? Por que os gentios estão se convertendo e por que os judeus não estão se convertendo? Você já parou para pensar? Como que alguém que nunca ouviu falar do Antigo Testamento, crê em Jesus Cristo e é salvo? E o judeu que vem de linhagem, que desde criança aprende as antigas leis, que tem tradição, que tem religião, que tem devoção, que eram zelosos, eram justos nesse sentido, eram sinceros, eles não alcançaram a salvação. E aqui vai ter um alerta para cada um de nós. Por que tem gente que não tem interesse pela palavra de Deus? Paulo vai responder no verso 8 e verso 10. Tem gente que tem sono espiritual, que quando ouve a palavra de Deus ele fica... E tem gente que não tem visão espiritual. Ele não enxerga. A mente dele fica girando. Ele olha para as Escrituras, ele não consegue ver o Evangelho. E a citação é de Isaías 29 e Salmo 69. No verso 8, citando Isaías, ele diz que Deus deu o espírito de profundo sono, uma nostalgia, um entorpecimento dos sentidos. As pessoas não conseguem. É terrível entender isso. É um peso. É como assistir um filme que você não tem interesse e você começa assim, Se fosse vídeo de YouTube, nossa, pastor, eu assistia 10, 50 vídeos. Se fosse os vídeos mais engraçados de 2020, aqueles compartilhados no WhatsApp, mas pastor, eu fico no grupo o dia inteiro.
compartilhando figurinha, eu gosto também. Nossa, se fosse para ver foto no Facebook, no Instagram, meu Deus, pastor, eu adoraria. Mas exposição das Escrituras? Mas o pastor lá, ele prega e é tão gostoso. O pastor da igreja X, ele diz que Deus vai mudar minha vida, que Deus vai me dar o carro, a casa. Agora aqui, diz que Deus deu espírito de sono. Olha só, irmãos, tem gente que está com um profundo sono espiritual. Os judeus não tinham percepção. Paulo pregava e eles ficavam assim, não conseguiam entender. É lógico que eu estou usando uma analogia, mas na mente eles não entendiam, eles dormiam espiritualmente. E o verso 10 é uma citação do Salmo 69, 22, 23, que diz, a ênfase que eu quero dar é quando Davi diz assim, escureçam-se-lhes os olhos para não verem. Davi está dizendo assim, Deus vai escurecer os olhos dos judeus. É como se Deus estivesse colocando uma catarata progressivamente, está perdendo a visão. Isso aqui é horrível, horrível. Eu tenho um pai idoso que sofreu com catarata, teve uma complicação na cirurgia. Eu fiquei 4 anos indo com ele na Unicamp. O William acompanhou algumas das vezes. Precisou fazer um transplante de córnea. E eu lembro que quando a gente chegava na Unicamp, tinha que tomar muito cuidado com aquelas escadas. E uma vez ele deu uma balançada, errou o degrau. E eu falei assim, pai, o senhor não está enxergando direito? Ele virou para mim e disse assim, eu vim fazer uma cirurgia de catarata. É óbvio que eu não estou enxergando direito. Então tem muita gente que tropeça na palavra. Ele lê as Escrituras, mas como se fosse uma pedra de tropeço, é o que os judeus estavam tendo com relação a Jesus. E ele caminha e tropeça, porque ele não tem visão, ele é cego espiritualmente. Você já viu aquela pessoa assim? O pai, a mãe aconselha, o irmão aconselha, ele vem na igreja, ele ouve, olha, assume o compromisso de cristão de verdade. Não dá, não consigo, não consegue enxergar um palmo à sua frente. E aí Paulo então vai dizer assim, que existe um plano soberano de Deus agindo ao longo da história. Por que Deus então fez isso com os judeus? A resposta de Paulo, para salvar os gentios. Então Deus endureceu o coração dos judeus, cegou-lhes o entendimento, deu um sono espiritual neles, para que os gentios fossem salvos, exatamente. É o que ele vai dizer no verso 11 ao verso 12. Ele diz que a queda dos judeus, a rejeição dos judeus a Jesus, trouxe salvação para os gentios. Veja o verso 11. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios. Foi porque os judeus rejeitaram a Jesus que hoje nós temos acesso ao conhecimento do Evangelho. Aí você pergunta, então Deus fez um plano, o plano não deu certo porque os judeus não aceitaram, aí Deus pensou assim, vamos bolar um outro plano? Não. O plano de Deus sempre foi um só. O povo de Deus sempre foi um só. A aliança de Deus sempre foi uma só. O pacto de Deus sempre foi um só. E o meio de salvação é só um, Jesus Cristo. Então, soberanamente Deus fez isso para que nós conhecêssemos o Evangelho, verso 12. E a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo está dizendo, se os judeus endureceram o coração, o que é pobreza para eles é riqueza para o mundo, porque aí o mundo abriu o coração, mundo aqui, pessoas de todos os povos, e acolheram o Evangelho. A diminuição dos judeus, quer dizer, quanto menos judeus aceitaram a Jesus, mais gentios se converteram. É a riqueza dos gentios. Aí Paulo então faz uma observação. Quanto mais, ou seja, como será então melhor, maior e mais rico a plenitude dos judeus? Quando os judeus então começarem a se converter, imagine o que vai acontecer. Se os judeus rejeitam e os gentios se convertem, imagine quando os judeus então reconhecerem, não, de fato esse é o Messias prometido. Paulo está fazendo uma observação importante aqui. E aqui, Paulo vai dizer que Deus vai restabelecer a nação de Israel. Deus vai resgatar, a rejeição de Deus com relação aos judeus não é final.
Deus tem uma promessa e Deus vai cumpri-la. Verso 13 ao 16. E eu vou dar uma ênfase, porque são muitos versículos e a gente ficaria muito tempo. Mas a ênfase no versículo 14. Olha a intenção de Deus. Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o meu apostolado não é entre os judeus, eu sou apóstolo dos gentios. Só que eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim. E quando eu prego para os gentios, os judeus ficam emulados. Emulação aqui é ciúmes. Eles ficam enciumados. Ah, mas o que esse judeu pensa que está fazendo? Ele vai lá pregar para os pagãos. A nossa herança religiosa, Abraão, o nosso ancestral, Moisés, ele está falando para o gentio, que se ele crer nas promessas do Antigo Testamento, que foram reveladas em Jesus, eles vão ser salvos. E eles começam a ficar enciumados. É por isso que o ministério de Paulo sempre foi criticado. E qual é a intenção? Paulo disse ainda no verso 14. Incitando a inveja, aos ciúmes, os da minha carne, e salvar alguns deles. Paulo, ele quer tanto que os judeus se convertam, que ele tem assim na mente, olha, se de repente um judeu ficasse enciumado e pensasse assim, quer saber de uma coisa? Eu também vou crer nesse Jesus aí, porque Paulo está pregando para os gentios, não é possível que eu, que tenho a herança religiosa, porque a religião vem deles, eu não vou crer. Então, quem sabe assim sejam salvos alguns. Paulo aqui está falando do seu coração, ele quer que os judeus sejam salvos. Paulo não estava rejeitando os judeus. E no verso 15 ao verso 16, Paulo então vai fazer algumas comparações e vai revelar por que Deus vai salvar os judeus. Irmãos, se eu disse para nós não nos apegarmos à religião judaica, eu quero dizer também que nós não podemos desprezar a nação de Israel. Nós não podemos desdenhar das promessas de Deus aos judeus. Eu não estou sendo dispensacionalista, não estou dizendo aqui que quem se apega a Israel vai ficar rico. Mas nós temos que valorizar a herança judaico-cristã. Vejam, o mundo ocidental se estrutura em cima de valores judaicos. Casamento, família, propriedade privada. Quem que foi ensinado sobre isso? Os judeus. Quem Deus chamou e falou, vou te dar uma família, uma descendência, vou te dar as terras? Foi Deus quem chamou Abraão. Por que vocês acham que o comunismo, o pensamento progressista, ele tenta combater os ensinos cristãos? Porque a sociedade, mesmo as pessoas não sendo crentes, elas entendem que homem casa com mulher, que filhos são gerados no ambiente da família, que o pai é o responsável pela educação, cuidado e sustento, que a mulher é cuidadora, zeladora do seu lar, que os filhos devem respeito aos pais, que os pais devem amar seus filhos, que a propriedade privada é meritocrática, que o Estado não tem que dar nada para ninguém, as pessoas é que devem zelar pela profissão, pela religião e pela tradição familiar. Mesmo gente que não é crente, acredita nesses ensinos, porque a sociedade ocidental está fundamentada nos valores bíblicos. Por que vocês acham que os comunistas apoiam o Islã, apoiam conceitos fundamentalistas, apoiam um pensamento desconstrutivista, o revisionismo histórico? As crianças, às vezes, ficam no YouTube, aprendendo com Felipe Neto, aprendendo com Anitta, com Pablo Vittar. O quê? Aprendendo a desprezar a religião que Deus deu ao seu povo. As músicas cheias de erotismo, cheias de fornicação, é a desconstrução da história na mente das nossas crianças e das pessoas. Basta você acompanhar as pessoas que gostam de assistir Big Brother, que gostam de assistir novela da Globo. Você vai perceber que não tem cristianismo na cabeça desse tipo de gente. Os filmes de Hollywood, os streaming, Netflix, Amazon. Cadê as comédias que você assistia antigamente, que você dava risada sem ter pornografia,
homossexualismo. Cadê? Não existe. É intencional para não existir, porque o que eles querem é tirar os valores da sociedade. Então, quando a gente olha para a nação de Israel, nós temos que preservar a nação, porque ela é fundamental historicamente. Por que vocês acham que Donald Trump mudou a embaixada, reconheceu o território de Israel, tem uma aliança com Israel? Por que vocês acham que Jair Bolsonaro fez uma aliança com Israel? É uma forma de resistência ao pensamento comunista. Não é só uma questão política, porque política e religião não se desassocia. É muita ignorância alguém pensar assim, política é uma coisa, religião é outra. Mentira. Um país é construído em cima dos pilares religiosos. Por que vocês acham que os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo? Porque os valores são a herança dos pais peregrinos, que eram os puritanos que saíram da Inglaterra para fundar a Nova América, a América do Norte. A Constituição americana, diferente da brasileira, não se preocupa com a palavra democracia, mas com a palavra liberdade. Porque democracia pode ser mal interpretada, mas liberdade jamais. Um povo livre jamais é escravizado. Então vejam que quando eu digo que nós não temos que nos apegar aos valores judaicos, eu não digo que nós temos que desprezar Israel. Nós temos que orar por Israel, nós temos que orar pela salvação dos judeus, nós temos que orar por aquele povo, porque tem lá a raiz da nossa religião. Isso aqui é muito importante. E aí, meus irmãos, Paulo então vai ensinar do verso 15 ao verso 16. Primeiro, ele diz assim: porque a sua rejeição, verso 15, é a reconciliação do mundo. Então, se os judeus estão sendo rejeitados, os gentios estão sendo reconciliados. Segundo, verso 16, se as primícias são santas, também a massa o é. As primícias são os patriarcas, a massa são os descendentes. Ele está dizendo, se Abraão, Isaque e Jacó são os eleitos de Deus, também há uma descendência que é eleita. Ainda no 16, se a raiz é santa, também os ramos o são. A raiz aqui são também os patriarcas e os ramos a nação de Israel. Então Deus vai salvar os israelitas. Haverá um tempo de salvação que Paulo chama de a plenitude dos judeus. E aqui, meus irmãos, já do verso 17 ao 24, Paulo nos dá uma advertência que serve para todos nós. Ninguém se vanglorie diante dos judeus dizendo assim: o judeu que era para ser salvo não foi. Eu, que nunca fui judeu, sou salvo. Ele diz assim: tomem cuidado quando vocês dizem isso. E ele vai explicar as razões pelas quais nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem muita gente envaidecida achando que vai para o céu. E pode ser um equívoco aqui. Tem muita gente confiante demais sem observar a verdade das Escrituras. Olha que coisa que Paulo vai dizer. Às vezes a gente fala, eu sou eleito, sou salvo pela graça, posso viver de qualquer jeito. Tem muita gente se vangloriando, é o que disse o apóstolo Paulo. E ele, para ensinar melhor a gente, ele vai usar uma imagem, uma analogia, uma comparação da fruticultura, um processo chamado enxertia. E veja, irmãos, o que é a enxertia? Eu até escrevi aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Enxertia é uma associação íntima entre duas partes de diferentes plantas, duas diferentes plantas, que continuam seu crescimento como um ser único. São consideradas duas plantas. Os tecidos das plantas enxertadas não se unem completamente. Há sempre uma visível linha de separação entre elas. Cada planta conserva sua própria individualidade, mas a seiva circula entre elas, permitindo-lhes uma vida comum. Vejam essa imagem. Uma oliveira com um galho de um zambujeiro que não pertence à planta. Esse galinho não é natural dessa planta. Aqui é só um exemplo, tá? Não é exatamente essa planta. Mas pense numa oliveira, um tronco de oliveira, com um galho de um zambujeiro, que está recebendo a seiva da planta, que está recebendo os nutrientes do tronco,
mas não pertence ao tronco. Nós somos o zambujeiro. Nós somos a oliveira brava. Nós somos a planta rejeitada. A oliveira de Deus, a igreja de Deus, o tronco central, tem os ramos naturais, que são os judeus, e tem os ramos enxertados, que somos nós. Deus arrancou alguns ramos naturais. Você já cortou galho de uma árvore? Deus arrancou. E ele enxertou os gentios. Agora Paulo vai dizer assim, toma muito cuidado, porque se Deus foi lá e cortou um galho natural, não demora muito para ele arrancar o galho enxertado. E é o que Paulo vai ensinar aqui. Então ninguém se vanglorie de dizer, eu que sou gentil fui salvo, e o judeu não. Verso 17, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Deus nos enxertou na oliveira e agora nós damos fruto por causa da seiva. O Espírito Santo está em nós. Você dá fruto porque o Espírito Santo está em você. Capítulo 12 vai falar dos dons que Deus concede, os dons motivacionais, os ministérios, a generosidade, o dom de profecia, aqueles pregoeiros da verdade, mas é à noite que eu vou falar. Só que os dons são sempre acompanhados do fruto do Espírito. Eles andam sempre juntos, caminham juntos. E só produz fruto do Espírito quem tem seiva. E a seiva é o Espírito Santo. A oliveira saudável é o Israel espiritual de Deus. E os ramos naturais são os seus descendentes, eles foram quebrados. E o ramo de oliveira brava, o zambujeiro, somos nós que fomos enxertados nessa oliveira. Verso 18, não te glories contra os ramos. Ninguém pode ficar zombando dos judeus, dizendo, olha lá o judeu não creu, agora eu acreditei. Hoje, para nós, isso talvez não tenha tanto sentido, mas na igreja de Roma, havia uma comunidade de judeus muito grande, e alguns irmãos poderiam falar, olha aí o judeu questionando Paulo, eu não, eu creio, então eu crio em Jesus e eu sou salvo. Verso 21, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então nós temos que tomar muito cuidado, a vida cristã é muito séria, e ninguém pense que ela pode ser vivida de qualquer maneira. Pastor, mas a salvação não é por eleição, mas a eleição é a ótica divina. Paulo está falando aqui do ponto de vista humano. Eu não sei quem são os eleitos, mas eu posso ver os frutos. Se alguém não tem compromisso com Deus, logo pressupõe que não seja um eleito. É o que Paulo vai ensinar, verso 24. Se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, porque não é natural que os gentios fossem salvos aqui, com relação às promessas a Israel, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então ele está dizendo assim, olha, se vocês gentios acham que os judeus não vão se converter, eu digo para vocês, sendo um judeu, se vocês que nunca receberam a religião mosaica, vocês creram, vocês que eram oliveira brava foram enxertados no tronco, quanto mais os que já eram ramos naturais, esses serão enxertados na sua própria oliveira. E então, Paulo vai dizer assim, todo o Israel será salvo. E esse aqui, irmãos, é o texto mais difícil da carta aos Romanos. Já teve debate no Vejam Só, já teve debate no palco da Mackenzie, já teve debate nas lives, existe debate em todos os campos que vocês imaginarem. Eu não pretendo tirar todas as dúvidas, até porque existem conceitos diferentes. Existe uma tensão muito grande aqui. Mas eu vou tentar explicar para os irmãos aquilo que com muita elucubração, com muito esforço e vontade, e Deus sabe do que eu estou dizendo, eu estudei sobre esse texto, ouvindo grandes mestres, procurando em bons conteúdos, eu até postei no grupo lá, o tanto de livros que a gente consulta, e vou tentar expor o que é que Paulo está dizendo do verso 25 ao verso 32, mas isso não significa que você não possa estudá-lo mais a fundo depois. Verso 25,
Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, ou segredo. Aqui nós já temos algo diferente dito pelo apóstolo Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem uma coisa que está oculta, estava oculta, mas agora eu vou revelar para vocês. Existe um mistério que vocês não sabiam, mas eu quero que vocês não ignorem, não ignoreis. Ignorar é não ter conhecimento. Ele diz assim: eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é uma revelação para vocês. E talvez você pergunte assim: mas como Paulo tem essa ousadia? Por que Paulo trouxe uma revelação? Existem outras 3 passagens que Paulo traz uma revelação, e ele faz isso porque ele é apóstolo. E os apóstolos assumiram o papel de protagonismo dos profetas do Antigo Testamento. Sabia disso? Os profetas do Antigo Testamento terminaram em Malaquias. Quem é que traz uma nova revelação, a profecia? São os apóstolos. Uma prova disso é o livro do Apocalipse. A profecia do fim dos tempos, quem escreveu? Um apóstolo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja estava muito preocupada, porque os irmãos estavam sendo mortos. Os líderes estavam pregando, dizendo assim que Jesus Cristo ia voltar e arrebatar a sua igreja. Mas tinha muita gente morrendo. Imagine, hoje está todo mundo aqui, no culto da semana que vem está faltando fulano, ciclano e beltrano. Cadê? Foram mortos. A igreja começou a ficar angustiada. Paulo, e agora? O que vai acontecer com esses irmãos? Jesus não vai voltar e arrebatar todo mundo? Esses irmãos morreram. O Evangelho não diz o que vai acontecer. E Paulo então diz para eles assim: os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor. Isso é um mistério. Quem revelou? O apóstolo Paulo. Deus mostrou para Paulo como é que ia acontecer no arrebatamento da igreja. Senão até hoje a gente não ia saber responder isso. Efésios capítulo 3, do 3 ao 7. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Veja, irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Os gentios estão sendo admitidos ao corpo de Cristo, porque este é o mistério que foi me manifestado por revelação. Segunda vez que Paulo traz uma revelação para a igreja. Porque senão as pessoas podiam pensar assim: peraí, tudo bem que a salvação é por Jesus Cristo. Leia a carta aos Gálatas e você vai ver os judeus fazendo isso. Tudo bem, mas é os judeus que devem ser salvos. Então o judeu é que tem que aceitar Jesus e passar a crer, não os gentios. Paulo diz assim: não, os gentios foram aceitos, eu sou o apóstolo dos gentios. Os outros 12 eram apóstolos entre judeus. Paulo, o 13º, é o apóstolo entre os gentios. E ele disse: Deus me revelou pelo dom da graça. O que é o dom da graça? É o apostolado. Eu fui chamado para ser apóstolo. Podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos. Então Paulo já tinha dito uma segunda vez que Deus revela mistérios a ele. Terceira vez, Efésios 5, 29 e 32. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta,
como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Paulo escreveu aos Efésios, a cidade adorava a deusa Diana. Diana era considerada a sustentadora da cidade, então a cidade tinha que levar recursos para o templo de Diana, que era uma das maravilhas da época, comprar os nichos. Paulo diz assim, olha, se Diana é sustentada pela cidade de Éfeso, Cristo sustenta a sua própria igreja. Ele faz ao contrário. Uma imagem de escultura precisa que alguém leve uma oferenda, acenda uma vela, carregue ela numa procissão. Cristo não é o seu fiel que sustenta ele, é ele que sustenta seu povo, é o contrário, porque ele é vivo. Aí ele diz assim, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu digo que a mim foi revelado o mistério, grande é este mistério, digo, porém, com respeito a Cristo e à igreja. Qual é o mistério? Paulo diz, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Assim como marido e mulher estão unidos em uma só carne, assim a igreja verdadeira e Jesus Cristo estão unidos em um só corpo. É o que ele vai tratar no capítulo 12. Quem é que ia saber uma coisa dessa se Paulo não revelasse? Se Deus não revelasse para Paulo? Então, meus irmãos, quando Paulo está dizendo aqui no capítulo 11 de Romanos, que grande é esse mistério e não quero que vocês ignorem, Paulo já tinha dado antes evidências de que Deus revela coisas para ele. Qual é então a revelação que Deus deu para Paulo? Ou como dizem os mais pentecostais, o revelamento que Deus deu. Verso 25, ele diz assim, o endurecimento veio em parte sobre Israel. Não são todos que têm um coração duro. Não são todos os judeus que rejeitaram a Jesus. É uma parte. Por quê? Verso 25 ainda. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo está dizendo assim, olha, Deus me revelou que ele vai manter uma parte dos judeus endurecido, até que todos os eleitos se convertam. Existe um número na agenda de Deus, eu não sei esse número, não dá. A gente não pode sair com, não, vamos pregar, vai que é o último eleito. Não existe isso. Mas Deus sabe quem é o seu povo. E Deus vai manter Israel endurecido até que a igreja se complete, até que o último gentio eleito se converta. Aí no verso 26, a parte mais desafiadora, e assim todo o Israel será salvo. O problema dessa passagem é que a palavra Israel aqui é nação mesmo. É uma geração de pessoas, não é o Israel espiritual que ele vinha tratando antes. A palavra aqui muda. E o contexto não permite a gente dizer assim, não, mas são só os eleitos. Não, ele está falando mesmo da nação de Israel. Até que todo o Israel seja salvo. O que os professores e grandes teólogos ensinam? Que no dia da vinda de Jesus Cristo, a nação de Israel, diante da gloriosa manifestação, vai se arrepender dos seus pecados. Aquela nação que vai presenciar o dia da vinda de Cristo, não essa hoje, a não ser que Cristo venha hoje. Os judeus que estiverem vivos na vinda de Cristo se converterão diante da manifestação da glória de Deus. Por que Paulo diz isso? Ele vai mostrar aqui o seu pano de fundo. Verso 26. Como está escrito. Aqui, meus irmãos, a gente aprende uma coisa nova. Qual é? Só existe revelação com pano de fundo nas Escrituras. Nem mesmo o apóstolo Paulo ousou trazer uma revelação que não seja coerente com a palavra de Deus. Qualquer pessoa que diga, Deus me revelou, mas vai contra as Escrituras, seja anátema, rejeita, não pode. Paulo diz para os judeus, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Ele cita Isaías 59, 20 e 21. Paulo está dizendo o seguinte, quando eu li essa passagem de Isaías, Deus me trouxe a revelação
de que Jacó, que é Israel, é o outro nome de Israel, o nome anterior, que Jacó vai se desviar dos seus pecados, das suas impiedades, quando de Sião vier o libertador, na vinda de Cristo. Ele está dizendo que essa profecia messiânica, essa profecia de Isaías, diz respeito à vinda de Jesus e à conversão dos judeus. Não quero que ignoreis este mistério. Aí, no verso 27, ele cita outra passagem do Antigo Testamento, Jeremias 31, do 33 ao 34. É o que está no versículo 27. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Paulo está dizendo o seguinte: quando o profeta Jeremias escreveu depois daqueles dias, ele está fazendo menção do dia da vinda do libertador e da plenitude dos judeus. Quando Cristo vier, os judeus vão se arrepender dos seus pecados, os judeus daquela geração, o Israel que será salvo. Hoje, os que são salvos são os remanescentes. A plenitude dos gentios é que está caminhando para se completar. A plenitude dos judeus se completará na vinda de Cristo. Difícil a passagem, mas é importante nós estudarmos. É importante a gente entender. Pastor, eu posso ter um ponto de vista diferente? Claro que pode. Mas você precisa fundamentar o seu ponto de vista. Vejam, meus irmãos, nós precisamos buscar esse conhecimento das Escrituras. Por que Israel vai ser salvo? Por que Deus não manda então todo mundo que não creu para o inferno logo? Paulo vai apresentar aqui alguns motivos. Veja o primeiro motivo, verso 28. Ele disse que eles são amados por causa dos pais. Quem são os pais? São os patriarcas. Paulo está dizendo assim, quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Isaac, Deus sustentou a Jacó, que teve o nome mudado para Israel, Deus não amou só eles, Deus amou a sua descendência. Então Deus vai cumprir sua promessa para com eles. O segundo motivo, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Eu sei que você já leu essa passagem alguma vez, ou já ouviu alguém dizendo assim, quem tem o dom para cantar, tem que cantar. Quem tem o dom para pregar, tem que pregar, porque senão Deus vai te cobrar, viu? Porque os dons são irrevogáveis. Não é esse tipo de dom. Deus me deu um dom de presbítero, de diácono, e eu tenho que estar no cargo. Não é isso. Os dons, e aqui promessa, são as coisas que Deus disse à nação. Deus não falou que ia dar uma linhagem para Abraão, que eles iam entrar na Canaã celestial, que eles seriam um povo eleito, que eles seriam multiplicados. Então, Deus não se arrepende do que ele disse. O que Deus prometeu, ele vai cumprir, é o que Paulo está dizendo, verso 29. E no verso 30 e 31, ele diz assim, para também alcançar misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Paulo está dizendo, todo mundo é pecador. O gentio é pecador, o judeu é pecador, porque nós somos pecadores por causa da queda de Adão. Então, se nós somos salvos, porque Deus demonstrou misericórdia, os judeus vão ser salvos também pela misericórdia. Eles também precisam passar pelo mesmo processo, confissão de pecados e arrependimento. O judeu se arrepende igualzinho a gente. Jesus, me perdoa os pecados, eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador, e eles precisam passar por isso. Lembra? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É o que ele já disse nos capítulos anteriores. Quarto motivo, verso 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, assim, Deus condenou todos os homens em Adão, então a justiça de Deus é manifestada em Cristo. E assim é dessa forma que Deus salva todas as pessoas. Então os judeus vão ser salvos igualzinho a gente, se arrependendo dos pecados e confessando seus pecados. Portanto, o capítulo mais difícil, mais doutrinário,
e mais cansativo da primeira parte aos Romanos é o capítulo 11. Se você gostou, se você entendeu, você vai amar do capítulo 12 ao 16, porque agora vai falar com a gente, no dia a dia. Capítulo 12 já começa invocando a um pedido, para nós apresentar a nossa vida em sacrifício a Deus. Mas eu vou concluir, irmãos, o capítulo 11 com as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Eu não quis fazer aqui a minha conclusão, eu quero usar a conclusão de Paulo, porque do versículo 33 em diante é uma doxologia. Doxologia é um hino de adoração a Deus. Paulo está cantando aqui, ele está cantando a Deus. Você já fez isso? Nós fizemos aqui. Então ele vai entoar um louvor a Deus. E olha a riqueza dessa música, olha a riqueza dessa letra. Verso 33, ó profundidade das riquezas. Qual riqueza? Ele disse, a riqueza da sabedoria e da ciência de Deus. Tudo que Deus fez desde o início, desde o Éden, desde Adão, desde a maldição no Éden, desde Caim e Abel, passando por todos os patriarcas, profetas e os grandes acontecimentos, a ciência, o conhecimento, a sabedoria de Deus. Que profundidade, disse Paulo. Cava, cava, cava e nunca chega no fundo. Quanto mais você cava, mais profundo é o buraco, mais minério, mais pedra preciosa, mais riqueza você encontra. Quanto mais você estuda, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui leram Romanos 11, mas nunca imaginaram que estava escrito isso. Porque se a gente não parar em casa, pegar a Bíblia, um livro de estudo, um tempo de oração, nunca você vai conhecer a sua Bíblia, ela não vai sair voando e entrar na sua cabeça. Do mesmo jeito que a gente estuda numa escola, do mesmo jeito que a gente estuda uma profissão, do mesmo jeito que lê um artigo na internet, do mesmo jeito que a gente aprende uma coisa que gosta, a Bíblia só é possível se eu pegar, se eu ler, se eu entender a linguagem, se eu for lá num dicionário, se eu perguntar para alguém, se eu ouvir um pregador que goste de ensinar, é só assim. Não existe osmose. Pastor, dá a mão aqui. Passa o conhecimento para a minha cabeça. Se fosse possível isso, já imaginou? Precisa se debruçar, precisa se alimentar. A palavra de Deus é alimento. Você gosta de comer bem? Se você come porcaria, come muita guloseima, muito doce, o resultado é enfermidade, ganho de peso, problemas sérios. Se você se alimenta bem, com regularidade, procura conhecer novos temperos, nova culinária, e tem uma vida regrada, disciplinada, em ordem, você tem saúde. Por quê? Porque tem disciplina. Ah, pastor, eu achei que eu ia aprender a Bíblia com a caixinha de promessa. Todo dia de manhã eu tiro uma promessa. Mas ninguém vive de promessa. A gente vive de instrução doutrinária. Doutrina dos apóstolos. É cansativo? É, mas quando você aprende a gostar, quando você toma gosto pelo conhecimento, você não aceita mais qualquer coisa. Você não escuta mais qualquer louvor, não escuta mais qualquer pregador, não vai mais em qualquer igreja, porque você é uma pessoa madura, você deixa o leitinho de lado e agora você diz assim, eu como churrasco, o meu estômago aguenta. Não precisa ficar falando de bênção não, pastor, pode falar do juízo, porque eu sou maduro. Pode bater firme, porque aqui a costa tem calo. Não é assim na vida? A criança não, a criança você fala duro com ela, ela desmonta, porque ela não tem estrutura. Agora o crente maduro fala, pode, prega aí. Fala da Bíblia que eu quero ouvir. Porque está acostumado com a palavra de Deus. E Paulo diz assim, que profundidade de riqueza. Como que alguém tem isso em casa e deixa empoeirar, meu Deus do céu? Como que alguém tem uma Bíblia dessa e não tem um grifo, não tem uma página amassada? Eu conheço gente que faz coleção de versão, mas não lê. Como que alguém passa o ano inteiro e não consegue ler essas páginas? Não, é só ler um pouquinho por dia, tem plano de leitura. Não é difícil, não é. É falta de vontade, é falta de prioridade. Pastor, mas eu trabalho... Não, mentira, irmãos, mentira.
O celular, John Piper disse uma coisa interessante. As redes sociais vieram para provar, acho que foi ele ou John MacArthur, para provar para a igreja que o nosso problema de espiritualidade não é falta de tempo. Todo mundo tem celular e todo mundo fica no celular. Então, nós temos tempo. E a gente precisa amar isso aqui, meus irmãos. Deus deixou a palavra dele registrada. Isso aqui é uma riqueza impressionante. Se você conhecer a arma que você tem na sua mão, o tanto de munição que tem nessas milhares de páginas, tudo que você questiona sobre Deus, a existência, o homem, o que a filosofia não responde, quem somos, o que fazemos aqui, para onde vamos, está aqui. Qualquer dúvida pode ser sanado pelas Escrituras. Versículo 34 e 35, ele diz: quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo está dizendo, o plano da redenção, porque o que existe na história da humanidade é um pacto chamado de o pacto da redenção, ou pacto da graça, que envolve a criação, a queda, a redenção e a consumação. São os 4 pilares da história da humanidade. Criação, queda, redenção, consumação. Deus fez tudo, o homem caiu em pecado, Deus trouxe Jesus, Jesus virá novamente. Isso é história. Tudo que está acontecendo, coronavírus, ideologias partidárias, política, movimento progressista, ditaduras, imoralidade, tudo isso, irmãos, é bíblico. Isso está dentro desse pacote. Esse pacote que passam séculos, milênios, e ele vai se cumprindo, e Paulo diz assim, juízes, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis. Eu não consigo vasculhar esse plano de Deus que é executado ao longo da história. Eu termino o versículo 36, para a gente ir para casa com muita alegria no nosso coração. Versículo 36, eu anotei só o finalzinho, mas eu quero lê-lo. E ele diz assim, por que tudo acontece? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo. Sua vida, os acontecimentos na história, Cristo Jesus, o plano da redenção, a rejeição dos judeus, a queda de Adão, a criação do mundo, a providência, como tudo se mantém, doença, riqueza, saúde, casamento, filhos, tudo, alegria, felicidade, tristeza, depressão, regozijo, tudo é dele, por ele e para ele. E aí ele então diz, o que a gente pode dizer? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Assim seja. Portanto, meus irmãos, aqui está a razão da nossa vida. Viver para a glória de Deus. Por que nós fomos criados? Para glorificar a Deus. E como é que nós temos que viver? De maneira que Deus seja glorificado. As coisas acontecerão, porque elas devem acontecer. As coisas que não vão acontecer, não sofra por antecipação. Tem gente que sofre de ansiedade. Preocupação é preocupar-se com alguma coisa. E a minha pergunta a você que sofre com esse tipo de sentimento é, você pode mudar o amanhã? Não. Glória, pois, a ele eternamente. Que seja assim, então, a nossa vida. Amém? Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé. Amado Deus e eterno Pai, nesta manhã, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor. Nós agradecemos pela riqueza das Sagradas Escrituras. Nós precisamos muito conhecer o Senhor. Nós precisamos muito ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos muito crescer espiritualmente. E é esse o desejo do nosso coração. Sabemos que os tempos são difíceis, que os dias estão em turbulência, que há um esfriamento espiritual quase que generalizado, e a Tua palavra diz isso, que por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Mas nós te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido firmes nas Sagradas Escrituras e na fé e na esperança da vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. Esse é o nosso maior anseio. Não tem nada mais importante e mais valioso para nós. Nós queremos uma vida estável,
nós desejamos uma boa família e nós queremos ter saúde. Mas acima disso, nós queremos estar prontos para a vinda de Jesus Cristo. Como as virgens prudentes que mantinham suas lamparinas acesas, assim também acende em nosso coração a chama, o fogo da esperança de que nós seremos cada dia mais purificados na sua vinda, mas o fogo que também levará a juízo àqueles que não creem no Senhor. Ó Deus, bendito seja o Senhor eternamente. Amém.